Tudo bem. Como é que... Tudo bom, Mário? Como é que vai? Tô bem, graças a Deus. Então tá ótimo. E vocês querem começar com alguma... Aproveitar o nosso... Enquanto os outros não chegam, a gente vai conversando um pouco. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Aproveitar o nosso tempo. Fala, Mário. Oi, Jorge. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Eu achei muito legal quando você falou sobre a persona, na última aula, da persona não ser a máscara neurótica que a gente mostra para a sociedade. E aí eu descobri que era um conceito que eu tive errado por anos. Sim. E se você pudesse falar só um pouquinho... O que acontece é que a persona, ela é um segmento, estou quase que repetindo praticamente o Jung, é um segmento da psique coletiva que é viabilizado no mundo para que a vocação do indivíduo possa encontrar o seu caminho. Então, persona é a máscara por onde o som passa. Né? Então, o som é o pulso cósmico, é o pulso universal, o som, o pulso, né? Então, é como se fosse um representante do self no mundo, só que incorporado não, só que manifestado segundo um conjunto de aptidões. Então, vamos dizer assim, a vocação de uma pessoa, que é a voz, a vocação, né? É veiculada através da persona. A persona é um segmento da psique coletiva, é uma máscara que o ego põe, e na máscara, o Jung ele foi brilhante, dentre muitas coisas brilhantes, essa foi uma das mais interessantes, porque é uma máscara cuja parte interna tem o espelho, e a parte externa é a parte do ator. Então, você, quando colocar a máscara, você sabe que o ego olha para o espelho e diz, esse sou eu. O que eu vou colocar aqui, o que vai sair daqui para fora, é a parte psíquica, é a parte arquetípica, associada à parte individual, por onde os influxos mais profundos do self vão se fazer acontecer. Então, é muito interessante pensar nisso, né? Que a persona daí a ideia personalidade, né? É exatamente isso, é a criação desse conjunto para que a individuação possa objetivamente ocorrer. Entendeu? Então, a persona... Só que não tem a persona disso ou persona daquilo. Eu acho que aí é muito pobre, né? Então, as pessoas confundem persona, máscara, com o eu dividido, com as manifestações esteriformes ou muito extrovertidas de seguir padrões, padrões culturais ou padrões especificamente, a gente tem que seguir, a gente combina um horário, a gente combina um valor, a gente combina uma série de padrões que são da nossa cultura, mas em nenhum momento isso tem a ver com a persona, né? A persona é o arquétipo da adaptação social, quer dizer, é como que você faz adaptação e ajustamento com o mundo, sendo você quem é, mas você tem que esquecer que isso tem, como diz o Jung no volume 7, tem um mana, tem um poder. A persona tem um poder. Né? Seria o seu código pessoal. Sim. Só que você vai exercer o seu poder, o poder da persona com a sua personalidade, com o seu código pessoal. Daí as pessoas têm timbres diferentes de voz, têm letras diferentes, tem uma série de coisas diferentes que são os seus códigos pessoais. Né? Agora, a persona não é nada de mal. Tem que banir a persona. Você está louco, você não faz nada, você não trabalha. Trabalhar, né? Obrigado, Jorge. Tá bom. Alguma dúvida mais, gente? Gabriela, você, tudo bem? Tudo bom. E Silvio, tudo bem? Tudo bem, Jorge. Tudo bem. Bom, então vamos começando, né? Porque já... Deixa eu fazer o share screen aqui, ver se vocês estão... Vê se está bem agora a imagem, está ok. Está ok?
Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá ok? Então, estão vendo aí a imagem, ok? Normalmente? Então, nós vamos começar por onde a gente deve sempre começar, né? Eu acho que eu adoro começar por aqui, né? A ideia da psicologia junguiana sendo sempre aquele lugar, né? Onde a gente pode encontrar, que a gente encontra essa frase inicial no prólogo, que está escrita no fim da sua vida, que eu gosto sempre de começar com isso, quer dizer, todo esse trabalho que a gente faz, todo o estudo, todos os esforços que a gente empreende nesse sentido, é para que a gente possa se experimentar como totalidade, né? E a totalidade aí inclui os zilhões de pares de opostos, né, que estão dispostos na própria psique, diferenciados na própria psique, mas que fatalmente já explicamos um pouco disso, um trajeto até que a gente possa se experimentar como sagrado, profano, como divino, como humano, luzes e sombras, personas e ânimas e assim sucessivamente, né? Então, de certa forma, essa é a nossa tarefa, vamos dizer assim, né? E a gente pode entender que os sonhos, principalmente, todas as manifestações psíquicas vindas originalmente da própria psique, estão destinadas a esse fim. Elas têm uma teleologia, elas estão guiadas a um fim que é promover essa totalidade. Então, se a gente pode encontrar várias funções, várias finalidades, várias versões sobre o que é sonho, o que não é, o que é isso, o que é aquilo, fazer várias categorias, se perder em tipos, ficar assim, preocupado com esses detalhes, mas a gente precisa ter claramente, seja lá o que a gente estiver discutindo, a gente tem que saber discernir, ter o discernimento de qual que é a finalidade dos sonhos, qual que é a finalidade dessas imagens, promover exatamente a experiência da totalidade. Então, sempre voltadas para esse fim. E hoje a gente vai ver isso, assim, como é que é bem mais simples do que se possa imaginar, né? Porque quando você percebe, quando você tem essa ideia da totalidade, quando a nossa busca por totalidade, e essa totalidade também é uma metáfora que a gente não tem o menor interesse de aprofundar em todos os seus inúmeros significados, não, a gente vai, de certa maneira, a gente vai entender que totalidade é uma metáfora, né? Uma metáfora que vai ser muito importante para nós, nesse sentido, porque a psique vai se manifestar de várias formas. A psique vai estar presente na nossa vida quando nós vemos os filmes, quando nós vemos no teatro, quando a gente vê desenhos animados, animações, mitos, contos, folclore, literatura, a poesia de uma forma geral, poderia encher de um sem número de manifestações aqui psíquicas, né? E aí nós sempre resvalamos, aparentemente, na história da arte, né? Como se a gente estivesse falando aqui de tudo que é artístico, tudo que é agradável, né? É importante que a gente saiba que nós não estamos falando de arte, estamos falando das manifestações psíquicas. Obviamente que quando falamos de uma coisa, encostamos, adentramos em outras que obviamente, não há como não fazê-lo. Então, os trabalhos manuais, tudo aquilo que a gente faz, de alguma forma, você perguntou sobre a persona, né? Assim, como é interessante compreender a persona, né? Como é interessante compreender, porque em todas essas manifestações aqui, talvez isso seja muito mais fácil de compreender. Mas quando alguém é um sapateiro, ou quando alguém se coloca como um sapateiro, e você diz, mas isso aí é uma manifestação psíquica? Sim, há algo de arquetípico de calçar as pessoas, né? De promover as vestes de uma pessoa, promover a comida. Quer dizer, o trabalho humano em si, o trabalho humano, o opus, né? Na verdade, o opus realizado é sempre no intuito de fazer alma. Onde houver trabalho, vai ter o opus, vai ter a transformação de uma coisa em outra. Então, há que existir a presença da alma nesse sentido. E com isso a gente fica sempre muito focado nos sonhos,
dando uma importância muito grande aos sonhos, e às vezes, muitas vezes, numa supervisão, as pessoas dizem, mas o meu paciente não sonha, né? Ele não sonha, ele é muito concreto, ele não simboliza, né? A gente fica preocupado com isso, porque ele não me conta sonhos, mas ele está me contando sobre a alma dele de várias e várias maneiras, né? Então é preciso pensar que os sonhos é uma das inúmeras manifestações que a gente pode usar dentro do processo analítico, mas não é a única, né? Então nós podemos tratar de pessoas durante anos sem um menor sonho, mas nós estamos sempre observando, capturando aquelas narrativas, aquele trabalho que a pessoa te mostra, ou tudo aquilo que ela vem contando, os sonhos estão no seu olhar. Ela pode não saber que ela está te contando sonhos, mas ela está te contando algo que é mitopoético, né? Então, nesse sentido, há algo em comum para essas manifestações. Há algo em comum para essas manifestações, e sei que vocês estão entendendo que não são só essas. Eu coloquei algumas para que a gente pudesse, para que coubesse dentro do slide. Mas, na verdade, nós podemos, todo o trabalho humano de expressão livre, todo o trabalho criativo humano, a psique é criativa, o inconsciente é criativo. Criativo significa, não é invencionista, mas é aquele que dá forma. Criatividade dá forma, poder de dar forma. Então, nós podemos atender pessoas que trabalham na lavoura, porque elas conseguem modificar o ambiente onde estão, elas realizam uma alquimia natural no seu próprio trabalho. Não precisa fazer alquimia nos sonhos, mas a gente sabe que o trabalho das pessoas também promove essa alquimia psíquica, que é tão desejada por todos, né? Tão rara e tão almejada em todos os trabalhos psicológicos. Então, de certa maneira, como reconhecer isso, né? Nós vamos reconhecer isso, que a primeira coisa que é preciso observar é uma linguagem mitopoética, que está presente nos sonhos em todas essas manifestações aqui. Mas vocês poderiam dizer, mas Jorge, tem pessoas que não têm essa linguagem. Olha, a gente pode não ouvi-la, a gente pode não saber identificá-la, diferenciá-la, mas que ela está lá, está lá. Então, nosso processo é maêutico, né? Nosso processo o equilíbrio psíquico, a cura da dissociação psíquica vem pela remitologização da consciência, né? E esse paradigma pode ficar para nós como se fosse assim, uma luz numa escuridão, né? O que eu tenho que fazer? Remitologizar a consciência. Porque, na verdade, o único mal que nós temos que dar conta, né, é da dissociação psíquica, a dissíese, a dissociação. A dissociação é a única coisa é a única doença que a gente pode contemplar. Por doença, não quero dizer que ela é codificada dentro do DSM-4, ou codificada por algum manual de psiquiatria, mas o adoecer da alma, o adoecer psíquico, é quando as coisas estão dissociadas. Elas não têm uma conjunção de opostos. Então, de certa maneira, alguém pode te contar um caso milhões de vezes, inúmeras vezes, e você não perceber que ele está fazendo uma repetição, porque ele está procurando uma poesis, né? Ele está procurando o quê? Operar através de símbolos, sinais e significados, né? E, principalmente, um autor chamado Ezra Pound, né? Ele diz que a poesia se define por condensação. Essa palavra sempre me ficou assim, muito próxima, eu fiquei muito preocupado com essa palavra, porque ela é difícil de explicar o que é. Não é somatório, não é uma soma geral, não é uma fusão simples, um amontoado de coisas, né? E a condensação é algo que torna qualquer conteúdo como inesgotável, né? E aí é muito interessante compreender quando o próprio Jung diz que com um sonho você pode fazer uma análise de uma pessoa, apenas um sonho. Porque ali tem a vida dela condensada. O inconsciente se preparou para criar aquela narrativa, para encenar aquela narrativa e trazer para que seja trabalhada, né? Então, é uma delicadeza e tudo isso que a gente observa e é muito interessante, né, nesse pressuposto. Sabemos que nós estamos lidando com coisas que simultaneamente são seu próprio veículo, são veículo e conteúdo de si próprios.
As imagens, elas veiculam energia psíquica e são a própria energia psíquica. Isso é uma coisa rara, você encontrar que alguma coisa possa veicular a si próprio, né? Se manter íntegro nesse sentido, quase como se fosse um transporte molecular, né? Como se a gente pudesse fazer isso. Nós também temos que lidar com a percepção temática muito voltada nas funções de sensação e intuição, né? Porque é por onde a gente vai perceber as imagens, é por onde a gente vai perceber os afetos, é por onde a gente vai perceber, vai ter, como diz o Hillman, o sentido da imagem é o olfato. A gente vai falar do olfato, vai ficar quase que aspirando tudo aquilo para que a gente possa, de alguma maneira, conseguir fazer aquela apreensão, vamos dizer assim, né? Sabemos que nós temos que trabalhar com temas, com ideias-forças, né? Aí, usando aqui uma linguagem do Gilbert Durand, em que nada se afasta da linguagem junguiana, de forma alguma, nem da ideia de Hillman, mas a ideia-força é aquele núcleo que aglutina, que tudo fica girando ao redor. Então, todos nós, por mais complexos que sejamos, temos aí uma meia dúzia de 3 ou 4 temas dentro da nossa própria história que vai sendo cada vez mais trabalhado nesse sentido, né? E percebemos essa ideia da teleologia, que nós estamos guiados para um fim, né? Nós estamos guiados para um fim e que o fim é a totalidade, né? Quer dizer, nós vamos trabalhar sempre com essa ideia. Vamos trabalhar com a causalidade em oposição à finalidade. Quando o Jung deixa de perguntar por quê e pergunta para quê, né? Fundamental, para que esse sonho veio, não por que esse sonho veio. Causa de quê, como se diz em Minas. Causa de quê que ele veio? Não, ele não causa de quê. Para onde ele me aponta? Qual é a finalidade desse sonho? Ele está me trazendo o quê? Como é que eu posso dialogar com ele? É como se fosse uma carta que chegou para me avisar de alguma coisa ou para me fazer sentir alguma coisa. Então, é importante que essa perspectiva, né? Não eu sonhei com isso porque aconteceu, não é para que eu possa fazer isso. E, obviamente, quando lidamos com sonhos, ou quando lidamos com qualquer uma dessas manifestações aqui psíquicas, nós vamos lidar com a sincronicidade. Pode parecer um tema impossível de ser entendido, mas, assim, a gente pode fazê-lo ficar digerível sem diminuir o seu valor, né? Que é simplesmente pensar que quando se fala em sincronicidade, se fica pensando em muita coisa muito complicada e complexa que a maioria dos psicólogos não sabe, porque nunca estudou física, também nunca estudou física quântica e muito menos relatividade. E, na verdade, isso pode ser explicado por um outro viés, que é a presença de Pauli na vida do Jung, né? Que trouxe para ele isso e como que Jung lidou com isso. Mas a gente não precisa ir tão longe, né? A gente tem dentro do Jung a ideia de que a presença dos arquétipos é eterna, né? Nós não podemos falar assim, agora eu vou comunicar com o meu inconsciente, como se eu estivesse na minha vontade. Não, eu estou eternamente ligado às forças arquetípicas. Enquanto eu viver, e sabe lá se depois também, aí eu já não posso dizer nada, mas enquanto eu estiver nesse planeta, eu estou condicionado à relação de espaço-tempo, a um tempo linear, a um espaço tridimensional, mas eu sei que eu tenho pelo menos 2 tipos de tempo: o tempo circular e o tempo linear. O tempo do eterno retorno e o tempo linear, onde progride os anos, os dias, etc. Mas há algo que estará sempre presente, que é atemporal. Atemporal não é porque está sem tempo, é porque é eterno, né? Então eu vou lidar com o eterno e o infinito, sabendo que eles são uma presença no meu cotidiano. E aí eu posso compreender que existe o princípio das relações não causais, né? Os princípios das relações finalistas ou sincrônicas, né? Porque a gente vai lidar com esse processo. Isso vamos dizer, um pequeno briefing para a gente poder ter parâmetros para falar de algo tão difícil de ser falado, tão difícil de ser transmitido, porque é alguma coisa que normalmente precisa ser vivida, né? Então, quando você vive a experiência dos sonhos, quando você faz uma análise, quando os seus sonhos se interagem com o analista, com as coisas do passado, do presente e do futuro, você
diz disso tudo sem como se fosse um credo. Isso não é um credo, isso é fruto da experiência, coisa que a psicologia junguiana sempre nos incita a fazer, né? Nos sugere fazer. Não acredite numa coisa, faça, tenha experiência daquilo, e depois tire as suas conclusões, né? E vá fazendo, nesse sentido. Então, de certa maneira, é essa ideia de que para trabalhar com sonhos é preciso entendê-los não como representações de conteúdo latente e aquelas coisas que a gente já conhece, mas é uma poesia em imagens, né? Compõe as imagens da alma, cuja finalidade é remitologizar a consciência em busca de totalidade. Essa remitologização da consciência pode parecer algo assim muito riemanniano, pode parecer algo assim muito sofisticado, como se fosse uma volta aos primórdios, ou seja lá, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que a gente pode simplesmente pensar que toda a psicologia junguiana trabalha na dimensão dos opostos. E, portanto, não há como pensar que a mitologia seja só uma perfumaria dentro dessa história, né? Se tanto Freud quanto Jung se baseiam na psicologia, na mitologia, para poder entender como padrões arquetípicos de comportamento, de criação do mundo, então não seríamos nós que vamos desfazer ou desconstruir isso, ou simplesmente achar como que isso fosse só uma perfumaria, né? Então, nesse sentido, o método de análise e interpretação dos sonhos não leva em consideração a existência de tipos de sonhos, e só leva em consideração os movimentos da psique, no que diz respeito à individuação e ao mistério da conjunção dos opostos. Eu, particularmente, apesar de muitos colegas fazerem várias divisões e fazerem estruturações sobre sonhos, eu acho que eu tenho medo de fazer isso, porque eu tenho quase que certeza absoluta que eu não vou conseguir pegar todos os tipos de sonhos e classificá-los, fazer umas categorias de sonhos. E, às vezes, tem sonhos que surpreendem muito, tem sonhos que são que se você não acredita que aquilo aquilo existiu, de tão surpreendente que eles são, né? Então, são vozes quase que a gente escuta, que tomam força através de imagens, né? Então, é muito importante a gente ter essa perspectiva de que é o estudo e análise de um método sem método. Quando o Jung também fala, aprendam tudo sobre o inconsciente, mas quando você está na frente de alguém, é um diálogo. Isso por um lado, maravilhoso, porque você não precisa se encher de medalhas para sentar na frente de alguém, mas ao mesmo tempo é desesperador, porque você não tem condição de ter parâmetros fixos e rígidos. Se você tiver, você mata completamente aquela situação. Então, é nesse sentido que eu vou ler algumas coisas, eu sei que isso é um pouco chato, mas assim, eu preciso, antes de começar sobre sonhos, falar um pouco também dessas coisas mais teóricas, né? A identificação das ideias, forças, tema ou imagem arquetípica é o grande passo na compreensão das representações e narrativas. Ou seja, simplificando, qual é o contexto? Isso que nós estamos falando, que não você está me dizendo, que você está me contando, está em qual contexto? Então, nunca, em hipótese alguma, abandonar a história pessoal. Porque a história pessoal é onde acontece as dimensões arquetípicas. Então, o contexto vai ser sempre qual o tema da vida dessa pessoa. Essa pessoa nasceu assim, aconteceu isso com ela. Eu tenho uma vida dela aqui na minha mão. Então, esse sonho que acontece aqui, ele acontece falando desse contexto que está aqui, né? É como se você tivesse um mapa e o território está na sua frente. É a pessoa contando a sua história. E daqui a pouco a gente vai ver que esse contar a sua história é altamente ficcional. Altamente ficcional. Então, a primeira coisa que já vamos abandonar de cara é verdade. Né? A primeira coisa que vamos abandonar é verdade, não vamos nos preocupar com verdade. Porque é ficção. Porque se você pedir para contar os sonhos 5 vezes seguidas, são 5 sonhos diferentes. Porque ficcionou. Ao ficcionar, o sonho já mudou de jeito. Já contou um negócio, já inseriu um outro, já lembrou do negócio.
porque memória e imaginação se confundem muito, muito. A pessoa acha que lembrou de alguma coisa que não estava, mas, na verdade, ela já produziu imagens. Então, vamos lidar com aquilo que Hillman tem de fantástico, que é ficções que curam. A gente vai ver hoje uma ficção que cura, que é, assim, é uma coisa fantástica. Você pensar que isso poderia, que essas coisas podem acontecer, que as curas podem ser ficcionais. Né? Não porque você é xamã, porque você é mágico. Não, não é porque você é nada. É simplesmente porque a psique é autorreguladora. A psique vai procurar o seu caminho. A psique vai procurar, como vocês viram no Carlos Pertuis. A psique procurou um jeito de levar ele até o fim. Como vocês viram no caso lá da Elina Gomes. Isso a gente aprendeu com a Nise, isso assim, era falado todos os dias. Muito, 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 muito. A psique é autorreguladora. Ela vai encontrar uma história para ser contada e essa história vai ser uma ficção que vai curar. Né? Isso é a cura quântica ou é a cura psicológica. Especificamente. Essa dor que essa pessoa passou, esse trauma, essa ferida que está ali com ela, vai ser curada por ela. A psique dela vai produzir coisas que vão curá-la. Aquele abandono que ela sofreu com 4 anos, aquela morte inesperada de um familiar, tudo isso vai ser curado pela própria psique. Então, o nosso papel é um papel maêutico, é um papel de parteira, porque nós temos que criar um espaço livre e protegido para que isso ocorra. Né? E os sonhos poderíamos considerar um desses elementos, mas não o único, de jeito nenhum, porque não podemos prender a psique só como a via régia, como se fosse os sonhos. Isso não é possível. Né? Não acredito que ninguém vá se contentar com essa história. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, né? E principalmente, como o Jung recomenda, aqui no primeiro sonho já traz a história da pessoa, já traz a história que está condensada, não é sintetizada, condensada. Daquela condensação, você vai tirando coisas. Aquilo é uma fonte inesgotável de recursos. Uma fonte inesgotável de recursos, onde você tira essa história e a pessoa vai contando, e aí ela mesma vai se enxergando, que é a coisa mais difícil para todos nós. Né? É importante saber os lugares onde ocorrem as cenas, porque o Jung fala na psicologia alquimia que são o locus, o lugar da alma, onde as transformações alquímicas e os fenômenos vão ocorrer. Né? É considerado como se fosse o Têmenos, o lugar sagrado. Né? Então, muitas vezes a pessoa diz assim, eu sonhei que eu estava na rua Figueiredo de Magalhães, esquina com Santa Clara. Não tem esquina, essa esquina não existe. Mas ela diz constantemente que ela está nessa esquina, e ela fala dessa esquina, ela desenha essa esquina. E aí você vai investigando por que Figueiredo de Magalhães com Santa Clara, se são duas ruas paralelas. Né? Aí se você for parar numa linha de trem onde o avô dela se chamava alguma coisa Figueiredo, você vai se arrepiar depois. E aí ela vai se lembrar da linha de trem onde ela caminhava junto com o avô, e etc, etc. E por isso o sonho foi contar com esse nome, nesse lugar, especificamente naquele número, naquela data, e mostrando aqui, nesse lugar da cidade, porque a cidade é a alma da gente, nossa alma também está na cidade, vai dizer, olha, conta essa história, porque ao contar dessa história você vai ser remetido para um outro tempo, para um outro espaço, onde tudo isso vai vir à tona. Então, o sono não é causal, porque a esquina de Figueiredo de Magalhães com Santa Clara não existe. Não existe. Na metáfora existe. É algo que se cruza, as paralelas se encontram no infinito. Esse avô morreu e ela tinha muita vontade de encontrá-lo. E assim, a gente vai trabalhando com sonhos sempre como um poeta, né? Nunca como um investigador de polícia, para saber quem matou Odete Roitman. Né? Quer dizer, a Odete Roitman, ela vai ficar sempre nesse sentido, impossivelmente de saber quem foi. Né? Se alguém não se lembra de Odete Roitman, depois a gente pode falar sobre ela. Né? Então, a quantidade e as características dos personagens, dos sonhos, devem ser observados e contados diferencialmente. Você conta, estava
Saiu eu, meu marido e mais um casal. 1, 2, 3, 4. 2 pais. Né? Aí nós sentamos numa mesa, uma mesa assim que você colocou lá no fundo, uma mesa assim quadrada, bonita, você precisa ver que legal. Uma mesa quadrada com 2 homens e 2 mulheres. Você já está pensando no quaterno. Então, a sua cabeça tem que funcionar para um outro alfabeto. Você não está prestando atenção nas palavras, você tem que transformar tudo aquilo em imagem, para que você possa, com as imagens que você criou durante a narrativa, você vai interagir as suas imagens com as imagens da pessoa. Isso é um pouco de magia, ou totalmente mágico, não sei, mas que é muito interessante da gente perceber nesse sentido. Né? E depois a gente vai experimentar alguns sonhos aqui que são nesse sentido, que falam disso. Os sonhos devem ser analisados em série, pois o processo de psiquização e formação das representações narrativas nos conduz ao ouro. O ouro do processo, que é a identificação dos aspectos primordiais e aquilo que a gente já está vendo falando, o código pessoal. Como que essa pessoa descreve a vida dela? Esse código pessoal é como se fosse o traço do artista. É como se fossem os acordes que alguém usa numa música. É como se fosse os erros de linguagem ou que forçados por algum autor, poeta, que faz alguns erros propositais só para ficar chique a sua própria poesia. E assim sucessivamente. Né? Agora, tem algo que é um pouco assustador, que eu considerei um pouco assustador, que o sonho é representado no Bom, vamos tentar dar continuidade ao intervalo que nós tivemos com relação à escuridão da vez passada, e a gente vai começar a partir de lá, e quando a gente estava falando a respeito de como trabalhar com um método a princípio, considerado estudo e análise de um método sem método, que é uma expressão que Jung usa especificamente para falar sobre os sonhos, principalmente pela toda a história evolutiva que foi evoluindo a partir da consideração dos sonhos, né? Como se fosse uma via régia única, né, que jactasse durante um determinado momento, trouxesse mensagens do inconsciente, né, toda essa história toda. E agora nós estamos aqui vendo que, partindo do pressuposto de um inconsciente criativo, de uma psique viva, não de um inconsciente como se fosse um depósito, mas de uma psique viva que interage, que faz progressão e regressão da libido, que tem uma tipologia. Nós estamos vendo que esse inconsciente, como o nosso próprio corpo, tem uma vida. Tem esse que a gente chamava de inconsciente, é a alma, nós somos vivos. Então, de certa maneira, não há um momento que somos vivos e um momento que somos mortos, né? Em termos de vida psíquica. A vida psíquica contínua, ela o tempo todo, imagética, libidinal, a libido é uma libido acondicionada em imagens, e esse é o pulso. Né? Portanto, essas imagens são temas que surgem e cujo único propósito como uma força de expressão, é criar uma unicidade, criar uma unidade, criar uma unidade que signifique a própria totalidade. Então, a teleologia dos sonhos, ela, na verdade, é voltada para a criação dessa totalidade psíquica. Então, é como se todos os sonhos estivessem sempre voltados teleologicamente para esse caminho. Né? E aí, com isso, nós não desconsideramos a causalidade. Não vamos desconsiderar dizendo que ela não existe, que seria um pouco de ignorância com relação a isso. Mas, olhado do ponto de vista da individuação, do ponto de vista da busca por uma totalidade, que acho que esse é o tema que nós vamos falar sempre, essa é uma tecla que nós vamos apertar sempre, né, para a gente não se esquecer nunca de que o fundamento da psicologia junguiana é esse.
né? Então, e que a nossa análise ou as nossas considerações, elas ficam ao redor de algumas coisas. O desenvolvimento da personalidade, o desenvolvimento da vida, ele não é aleatório, né? Deus não joga dados. Existe um padrão das coisas, que as coisas seguem. Esse padrão é a sustentação para uma organização psíquica e física transpessoal com relação a isso, né? Então, o primeiro item aqui, a gente chama atenção como a identificação dessas ideias-força. Ou temas, ou imagens arquetípicas, ou seja, matrizes. Quais são as matrizes que estão presentes nessa história pessoal? Cada uma de nossas histórias individuais, elas estão ricas, são ricas, é um terreno fértil de matrizes, de temas que o tempo todo estão aparecendo na nossa vida. E, de certa forma, a análise não só da nossa vida individual, mas a análise histórica de tudo, nós vamos ver que as coisas vão se repetindo, os temas se repetem, e como se eles nunca tivessem acontecido, né? Então, é uma experiência mítica, né, dessa repetição, desse eterno retorno, desse tempo circular, que está sempre recorrendo, né, a temas antigos, né? Então, é importante ter essa ideia sobre qual é a forma do sonho, né? Como é que eles chegam, como é que é a caligrafia desse sonho, né? Como é que é a caligrafia, como é que é o código pessoal dessa pessoa, como que essa pessoa conta a sua história, né? A partir de quê? Né? Usando que elementos, né? E isso que é a nossa riqueza do nosso olhar. Isso não vai estar escrito em uma tabela, isso não existe livro, né? Isso que a gente está falando não existe livro, isso é quase uma transmissão oral, porque você não tem como ensinar a pessoa analisar sonhos. Você tem como dizer assim, você precisa olhar de tal forma que você perceba temas, né? Então, essas imagens são de vital importância, porque no primeiro sonho, Jung considera que o primeiro sonho é fundamental, porque ele muitas vezes reúne, condensa coisas da sua história passada, presente e, obviamente, futura, que estão ali condensadas naquele primeiro sonho, naquela primeira entrevista, né? Ou até mesmo imagens que estão acompanhando a pessoa durante anos. Já atendi pessoas que tinham sonhos desde 9 anos de idade, e pessoas que estavam com 40 e poucos anos, e se lembravam de sonhos repetidos que tinham desde cedo, né? Então, basicamente, é o que a gente está querendo dizer, que nós somos, a nossa essência é a mesma, não vai mudar, a gente progride em algumas coisas, em tamanho, cultura, entendimento das coisas, mas há algo em nós que sempre existiu, que isso é o nosso código pessoal, né? Então, os sonhos são importantes também para que a gente perceba os lugares onde as coisas ocorrem, o lugar, o locus, né? Locus, onde que foi representada aquela imagem, aquela representação, aquele conteúdo psíquico foi encenado aonde, né? Quer dizer, quando a gente fala do locus, do lugar, qual é o palco dessa encenação, né? O teatro é isso, né? Que palco que é esse? Que personagens que são esses? Quais são os personagens? Quantos são os personagens? Ah, são 7 personagens? Ah, interessante, não? Por que 7, não 8? Né? Por que são os 4? Por que sempre 2 homens e 2 mulheres contam a história dos seus sonhos? Né? Esses detalhes, esse é um cheiro que a gente vai percebendo em torno dos sonhos, né? Então, é importante que também se analise séries, porque é fundamental que você perceba essas séries, nas séries, essas mudanças de caligrafia, ou essa busca por uma caligrafia, né, que é muito fácil ver nas artes plásticas. A gente percebe grandes autores que têm séries de épocas que estão à procura de um determinado estilo, até que eles encontram um determinado código pessoal. E ao encontrarem isso, eles parece que a partir dali eles se sentem confortáveis em continuar a criação a respeito daquilo, né? Então,
E eu acho que o mais contundente de tudo isso é pensar que o sonho é representado no contexto das relações do sonhador e do analista, né? Com temas e ideias, forças identificados que fazem sentido para ambos. É muito comum as pessoas dizerem a pessoa sonha para o analista como se fosse um presente feito, né? Eu vim aqui ofertar essas imagens para você. Isso a gente pode entender de uma maneira muito mais interativa, de você, como se você fosse para um outro país, para uma outra cidade, e procurasse os pontos em comum com os habitantes daquele outro lugar. Então, cada uma pessoa que a gente recebe, no nosso setting terapêutico, ele é um estrangeiro. Eu não sei como é que ele fala, qual é a caligrafia, que palavras que ele usa, quais são os adjetivos, por que ele sempre põe superlativos, né, absoluto, sintético, analítico, como é que é a linguagem dessa pessoa, que cores que ele usa para reportar determinadas emoções, determinadas imagens, por que ele põe tudo num degradê, né? Isso é o fundamento de qualquer coisa. Então, precisamos ver muitos filmes, precisamos ver muitas exposições, precisamos ver cadernos e cadernos de fotografia, muitas fotos, imagens pictóricas, para que a gente possa saborear vários pratos, né? E possa ter uma noção do que é cada um desses elementos, né? Então, de certa forma, isso é fundamental. E a gente vai usar um método que, se é que isso é um método, que a gente usa praticamente amplificação e circunambulação. Porque eu preciso perceber, diante de todas essas concepções que a gente está fazendo, ter a ideia de que os conteúdos que nos chegam como se fossem individuais, eles também passam por uma ideia familiar, de um clã, de uma cultura, também são arquetipos. Nada existe em nós que não seja arquetipo. Nós somos humanos. Arquetipo significa humano. Se vocês não gostarem da palavra arquetipo, que acharem difícil, não, tudo é humano. Tudo existe em nós, existe nos filmes, existe no teatro, existe nas ficções, são humanidades que nós vamos compartilhar. Portanto, as humanidades têm particularidades, e essas particularidades que a gente precisa de interagir para que a gente possa ter essa ideia do código pessoal, né? O enredo do sonho, como é que isso vai se desenvolver, e nesse enredo nós vamos ficar de olho no ego, de olho no sonhador. Mas cada parte do sonho é o sonhador, etc, etc. Eu acho que nenhum a priori é bem-vindo para sonhos. Nenhum. Nada. Nada. Podemos pressupor que seja isso ou aquilo. Porque na medida que a gente faz isso, você condiciona o seu olhar, você olha só do pressuposto que todos os elementos do sonho são partes da personalidade do sujeito. Isso é um argumento teórico. Um argumento intelectual. Se você olhar para os sonhos como se fossem encenações teatrais que querem veicular a energia psíquica e que necessariamente não tem nada que seja seu ou não seu, ou que você é um grito, ou é uma palavra, ou uma poesia que quer ser ouvida, basta. Já está muito. Já está muito. Eu preciso me deixar afetar por esse odor, né? por esse cheiro que vem de cada descrição, de cada narrativa. Então, quanto mais aberto, quanto menos eu tiver como pressuposições, melhor eu vou conseguir sentir aquele cheiro. Se eu disser, não, mas esse cheiro é ácido, esse cheiro é básico, quer dizer, eu não vou ser um degustador de cafés, ou que sabe quantos por cento tem disso ou daquilo, exatamente por um golinho que está dando. Não é a nossa função, não é essa. Né? Não é isso que a gente quer. Né? Então, e também não exige que a gente tenha uma resposta certa, porque o que a gente vai observar é a atitude que o sonhador tem ao contar
como que aquilo afeta a próprio sonhador. Mas se ele não trouxer sonho, você pode tratar tudo que for trazido como sonho. Porque nós não vamos fazer mais diferença, não cabe. A essa altura do campeonato, não cabe mais distinguir sonhos de não sonhos. Porque para que a gente entenda especificamente o que isso quer dizer, é preciso que a gente não seccione. A gente não sabe o que é real. Onde está o real? Se a psique é o dado superlativamente real, tudo que existe é psíquico. Se eu contar um caso, uma piada, se eu fizer uma brincadeira, aquilo é tratado na mesma forma que o sonho. Esse é um desafio muito interessante. Esse é um desafio, porque é um desafio que você leva a poetizar, a remitologizar todas as narrativas. E é muito interessante que alguém pode dizer, mas o paciente não sonha, o paciente não simboliza, ele faz só sintomas, ele só queixa. Faz assim, né? Mexe nos olhos, você pode não estar vendo que você está esperando uma narrativa mítica formatada, e ela não vem assim, né? Ela vem. Tem pessoas que falam como se estivesse contando um desenho animado. É muito engraçado, as pessoas às vezes elas falam como se você tem a sensação clara que você está vendo um desenho animado. As pessoas são divertidas. Então é muito interessante. São maneiras que cada um tem de contar as coisas. Mas não vou tratar sonhos diferentes de outros assuntos. Causos. São causos. Causos. Mineiramente mais fácil lidar com caos. Tudo é um caos. Tudo são ficções. Ficções que eu estou construindo. Né? Especificamente. Então, na verdade, a imagem é criada dentro desse relacionamento analista analisando. E até o termo é complicado, mas em qualquer das relações humanas, Jung chama muita atenção nisso. A transferência é um fenômeno que não ocorre só na análise, ela ocorre em todas as relações humanas. E isso vai nos aproximando muito, ou vai tirando a psicologia da mão dos psicólogos e colocando ela no mundo, que é isso que a gente precisa fazer, né? Tirando a psicologia do fazer psicológico. Existe o fazer terapêutico, mas o olhar da psique tem que estar no mundo, tem que estar na educação, tem que estar na medicina, tem que estar no trânsito, tem que estar em tudo, na arquitetura principalmente, né? E na geobiologia e outras coisas nesse sentido, né? Então, dessa forma, é muito importante, né, que também a gente não pense que os personagens dos sonhos são literalmente quem são. Né? Sonhei com minha sogra. Sim, a sogra que caiu da escada não quer dizer que é a realização do desejo reprimido que você teve, né, do genro, né? Mas pode significar uma catábase, uma descida aos infernos, uma cena mítica, né, de descer às profundezas, né? Então, essa associação também é importante, que muitas vezes a pessoa está contando um sonho, você lembra de um filme, e você vem com a imagem do filme e conta ela junto, porque nós estamos buscando amplificações, criar um grande mosaico em torno disso, para que, de certa forma, a gente possa responder a narrativa imagética também com outra narrativa imagética. Senão, você fica com aquele psinê olhando, diz, isso representa aquilo. O próximo sonho, por favor. Aí, então, fica como se tirar a biografia, né? Você vai lá, retira, enche o peito de ar, não respira, prende, aí faz aquele barulho. Hoje em dia nem existe mais, mas era uma das coisas mais terríveis que eu, particularmente, morria de medo. Porque o que ia acontecer, né? Então, você tinha medo, porque fazia um barulho horroroso aquele aparelho. Hoje a gente faz tomografia, faz aquilo tudo, ressonância, vem umas coisas rodando lá dentro. Ninguém tem tanto medo assim, né? Porque há um preparo para aquilo, né? Então, não podemos procurar só diagnósticos nas coisas, né? Mas há algo que é importante para nós. Como eu tenho tentado dizer para vocês, olha, estamos com uma concepção de uma psique viva, de uma psique que, como corpo,
pulsa, faz trocas com o meio e também progride, regride, amplia e retrai, como se fosse um pulso da vida, como uma respiração. Você faz os movimentos. Então, um dos movimentos importantíssimos que a gente vai perceber nas imagens, especificamente, a ideia de antropomorfização e teriomorfização. O que significa isso? Uma imagem que tem a forma humana, ela é antropomórfica. Se ela perde essa forma humana e se transforma em animais, faz uma metamorfose e vai parar, né, como se fosse um cachorro, ou como se fosse uma pedra, ou uma coisa, ela faz uma teriomorfização, né? Então, a gente pode partir do pressuposto que a antropomorfização é um sinal que está havendo um encaminhamento para o potencial do diálogo com o ego. Diálogo com as forças da consciência humana. Quando tem a teriomorfização, eu vou perceber que está indo para um mundo mais distante da consciência humana. Se a gente tiver alguma dúvida, nós podemos pensar na mitologia egípcia, nas representações que existem dos deuses da mitologia egípcia e nas representações que existem dos deuses da mitologia grega, greco-romana, ou mesmo de qualquer povo da Amazônia, como são as representações, se elas são antropomórficas ou teriomórficas. Para nós, isso precisa ser computado, precisa ser levado em consideração de que se estamos tratando de alguém que vive num determinado contexto onde os deuses são teriomórficos, provavelmente isso também vai afetar a própria pessoa, nesse sentido, com as suas próprias representações, né? Então, nesse sentido que a gente pode pensar na progressão e na regressão da libido, como se fosse o que a gente quer citar, né? Considerar. E, de certa forma, a gente fica pensando, então, o que são sonhos, afinal de contas? Eles são uma coisa ligada à noite, ligada à atividade fisiológica, uma busca, quer dizer, e são perguntas que a gente precisa ter claro, porque os sonhos, como foram considerados por Artemidoro ou por qualquer um que veio estudando tudo isso, inclusive Freud, é como se fosse a realização de desejos, ou pelo menos atividades psíquicas que não podem ser feitas à luz do dia. É como se durante o dia vivêssemos acéfalos de psiquismo e durante a noite tivéssemos, então, a resposta psíquica. Essa mudança, nós precisamos de pôr fim nisso, de perceber que agora, nesse momento, estamos sob a ação das imagens e que, enquanto todo o tempo não há como não estar, e que nós estamos criando representações, criando narrativas para transformar todo o impulso psíquico, que não é humano especificamente, em humanizar isso a partir de um código de linguagem, né? Porque a gente sabe que os animais sonham, a gente sabe que eles sonham, a gente sabe que o sonho não é uma prerrogativa dos homens, né? A gente sabe que essa atividade onírica também existe lá nos animais, nos mamíferos. Então, de alguma maneira, todo mundo já viu um cachorrinho sonhando. Todo mundo já viu um gato dando berro, porque, sei lá, ele sonhou, talvez que estava caindo de algum lugar, não sei, mas não tem uma narrativa. Mas a atividade psíquica está lá, ela está lá, está aqui, já está em todo momento. Então, já não podemos mais achar que os sonhos têm a ver com a noite, especificamente, ou com, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Então, os sonhos não podem ser tidos mais como imagens noturnas, como se fosse uma transmissão de TV, que viesse das meia-noite às 7, porque se a gente cochilar durante o dia, a gente sonha no metrô, a gente cochila, e aí a imagem aparece. Tem as imagens hipnagógicas, né, que eu estou procurando não ficar classificando muito isso, porque são resíduos durante... tem um monte de ideias, sobre isso, muitas ideias. Não quero gastar o nosso tempo fazendo uma coleção de ideias, mas principalmente falando de uma proposição de entendimento. De entender que a psique é viva, o tempo todo ela está com imagem, o tempo todo com imagem, né? Então, os sonhos precisam trazer para nós agora a ideia de que durante 24 horas por dia estamos
ali ligadões naquelas imagens que são produzidas, como Aristóteles diz. Não é possível ter um pensamento que não tenha na base de si, na sua base, uma imagem. Então, isso não é uma invenção do Jung só. Quer dizer, vários pensadores, vários filósofos, vários Schopenhauer, ou Aristóteles, ou Kant, todos, ou Spinoza, falaram. O sonho é uma preocupação geral. Não tem um que não teve alguma consideração sobre os sonhos. E o que nós estamos, de certa forma, fazendo é sendo fiéis à ideia de psique do próprio Jung. Que a psique não existe só à noite, ou de vez em quando você simboliza ou não, quando você faz isso ou aquilo. A psique é eterna, né? Infinita, e ela está o tempo todo no mundo. É a vida, né? A psique é a vida. Então não dá para pensar que isso é só de vez em quando. Ah, não sonho. Não. Isso é outra coisa, né? Então, nesse sentido. Então, é preciso agora também a gente pensar um pouco nas representações, que a gente fala muito em representações. Então, esse termo representações e a solução que a gente está encontrando para poder falar das representações, ela vem de uma eterna e longa estrada que a filosofia vem trazendo de sujeito a objeto, né? Quem é o sujeito, quem é o objeto é o sujeito, o objeto, essas coisas da filosofia. Para mim, Schopenhauer dá uma solução nisso, meio kantiana, meio platônica, mas ao mesmo tempo muito própria, que serviu muito a Jung para poder falar sobre a psiquização, né? Que é um fenômeno que Jung trata no volume 8, mas nós estamos tratando agora como se fosse uma coisa de Schopenhauer. O que ele diz? É uma complexa atividade fisiológica no cérebro de um animal, ao fim do qual se tem a consciência de uma imagem. E essa definição, para mim, essa consideração simples de Schopenhauer me ajuda muito a perceber que há algo entre a imagem irrepresentável e o próprio cérebro, que é um filtro, um digestor psíquico que transforma uma coisa magnanimamente e incomensuravelmente representável para algo que eu possa trazer para a minha vida pessoal. Quer dizer, as imagens, se elas não passarem por esse filtro, elas me detonam. E com isso, eu posso pensar que a doença mental é uma incapacidade de fazer esse tipo de trabalho. É como se houvesse algo no cérebro, especificamente no cérebro, que impossibilitasse essa digestão dessa imagem, e essa imagem entra direta. É como se ela entrasse direto com um som muito alto, como alguma coisa incomensurável para o humano, e detonasse a linguagem humana, e detonasse a vida de uma pessoa, e de uma forma irrecuperável. Quem viu o trabalho da Anísia de Silveira, quem viu Adelina, quem viu Fernando Diniz, quem viu todos os 26 documentários da Anísia de Silveira, pode falar assim, não é a Anísia ou Schopenhauer que está certo. A Anísia fez isso, falou disso aqui, especificamente, né? Quer dizer, há algo nessa pessoa que a impediu de digerir as imagens. Essa pessoa tem alguma fragilidade, alguma coisa que é preciso que se descubra, né, para que se perceba se existe alguma coisa cerebral mesmo. O Bloiler chamava de um defeito psicótico. Né, há um defeito psicótico. Que a gente torce para que ele possa ser recuperável, mas a gente sabe que é muito difícil. E um surto psicótico, quando ocorre, as coisas ficam complicadas por muitos e muitos anos. Então, a gente torce por isso, que não sei se os remédios, ou seja, alguma atividade possa reconstruir as células tronco, sei lá o que possa reconstruir essa capacidade, essa fisiologia do cérebro que Schopenhauer aponta, né? Então, é muito interessante pensar que Schopenhauer já há muito tempo já se baseou nisso, já apresentou isso, e ele diz que a representação do mundo material exterior é tudo aquilo que aparece como imagem para o entendimento. Ou seja, algo colocado diante de nós, tal como intuição, aparência. Colocaria até o cheiro, você diz, isso não está bom, ou isso está legal, né? Ou isso aqui está estranho, né? Você não tem uma imagem nítida do que é, não é isso ou aquilo, né? É algo que você
transcende isso e aquilo, né? Então, a representação nela mesma não revela a essência íntima, nem do sujeito, nem do objeto. O seu núcleo. Daí poder-se dizer que é ilusória, enganosa. Em termos estritamente empíricos, é pelos sentidos que os primeiros dados fornecidos pela experiência conduzem à representação. Então, quando você vê um neném lambendo tudo, cheirando tudo, ele está tentando criar representações a partir das funções irracionais, da sensação e da intuição. Né? Então, quando você vê um cachorro que lambe a rua inteira, ele está procurando fazer representações. As informações que um cão tem quando lambe o chão, ou quando lambe alguma coisa, são valiosíssimas para que ele possa se organizar nesse sentido. Então, é muito interessante pensar isso. Né? Como é que precisamos do sentido da imagem. Né? O sentido da imagem, como diz Hillman, é o olfato. É algo que você não sabe que está aprendendo. Quando você lambe uma pessoa, ou, digamos, no sentido erótico, no sentido de uma intimidade, você aprende muita coisa sobre aquela pessoa. Né? Então, é importante você... essa coisa do focinho, né? De você ficar aqui como uma criança gosta disso, né? Porque ela quer focinhar em você, porque é onde ela apreende os dois principais sentidos, que é o olfato e o paladar. Né? Então, nesse sentido. Então, a gente pode perceber que essa camada aqui em roxo, né, fosse exatamente onde é criada a representação como atividade cerebral para que isso não estoure a consciência. Né? Algo que fica, não é como se fosse um funil, não é diminuindo a intensidade, mas digerindo o que é arquetípico do que é individual. Discernindo, né? Discernindo, separando e digerindo aquilo para encontrar na própria vida individual representações que possam chegar ao ego chamado ego imaginal. Então, mas eu nunca vou ter a certeza de que aquilo que eu estou dizendo é o certo nem o errado. Eu vou compor sempre ficções. E as ficções, se vocês experimentarem isso, peçam alguém para contar um sonho 5 vezes, 10 vezes o mesmo sonho. A cada hora que a pessoa vai contando, ela vai ficcionando e vai representando sistematicamente ad libido todo o conteúdo daquilo que foi trazido. Então, começa de um jeito e, em algum momento, já está em outra maneira completamente distinta. Então, a cada conto aumenta um ponto. Né? A gente sabe disso, a fofoca é isso, você está sabendo do fulano de tal, e aí aquilo vai aumentando, vai ficcionando, e aí a coisa fica, nesse sentido, fica complexa. Né? Então, essa que é a ideia das representações. Né? O sonho transita aqui. Ele transita, mas ele passa, as imagens passam e são reveladas aqui quando o ego está, de certa forma, com um abaixamento do nível mental. Aí ele pode dizer que ele está dessa maneira. A imaginação ativa é exatamente a mesma coisa. A experiência com a caixa de areia também é a mesma coisa. Então, nós não vamos mais discernir ou diferenciar ou simplesmente plotar mil atividades distintas e fazer uma teoria para cada um. Nós vamos buscar uma unidade disso e dizer, olha, tanto em qualquer uma dessas é isso que ocorre. Uma coisa simples e funcional, né? Nesse sentido. Então, com isso, a gente sabe que os sentidos nada mais fazem senão transferir para a matéria inerte a luminosidade da psique, conferindo vida psíquica, subjetividade, sentido e significado em um mundo totalmente desprovido de razão e significado. Os sentidos, por essa concepção, não nos trazem informações de um mundo real a ser processado, mas funcionam guiados para conferir sentido e significado à própria matéria. É como tornar a matéria psíquica, né? Dando-lhe vida e espírito. Então, é muito, muito enlouquecedor pensar que os olhos não trazem uma realidade para dentro, mas mostram a psique no mundo. Precisam da matéria como anteparo. Isso na alquimia é muito claro. É muito claro. Como se trabalhar com a matéria, se trabalha com uma psique. Aí se pode dizer que é uma projeção. Não, não é uma projeção. É uma identificação. É uma identificação, é um reconhecimento, é uma projeção no sentido
físico, eu estou projetando o espírito sobre a matéria, mas não uma projeção do ponto de vista da neurose, né? Como se fosse uma identificação projetiva. Isso é o que eu não gosto dessa palavra, para poder explicar isso, porque essa mesma palavra projeção serve para uma outra coisa. Então a gente precisa encontrar palavras que sirvam só para isso, né? Eu reconheço na matéria inerte algo que psiquicamente estou vivendo. Eu preciso do palco, eu preciso encenar, eu preciso da matéria negra, da negredo, para eu julgar aquilo tudo e depois diferenciar o que é psíquico e físico, né? Acho que essa que é a história. Essa que é a história, e essa que é o enriquecimento. Eu preciso do outro para eu poder comunicar o meu psíquico, e a psique quer, anseia por totalidade. Ela quer a totalidade, ela quer a individuação, ela é autorreguladora, ela per si é a vida pulsante. Então, nesse sentido que eu acho que é interessante. Então, aqui nesse desenhozinho que vocês conhecem, a menininha aqui está vendo algo para ela que é irrepresentável, mas ela, como se ela tivesse criado aqui uma representação, algo que está entre ela e o próprio, entre o sujeito e o objeto, algo que está entre, supondo o lençol aqui, para que ela possa entender o que diabo que é isso. Ela não sabe, ela nunca viu isso aqui, ela não tem representações para esse objeto. Então, ela cria uma primeira representação. Provavelmente, se ela for conversar com esse palhaço e tal, ela vai se aproximar e ter outras representações. Agora, todos sabemos que palhaço, Papai Noel e essas coisas são um terror para as crianças. É um terror, porque são seres de outra dimensão que não estão aqui nesse mundo. E as crianças vão ficar com terror, com pânico, especificamente porque não conseguem representar as coisas. Que você tem um terror noturno típico dos 3 aos 5 anos. As crianças acordam apavoradas porque o escuro possibilita que elas vejam esses monstros todos. Porque os monstros estão em nós. Preciso só de uma tela preta para a gente jogar fora. E aí sim, você acende a luz e fala, olha, aqui o tio vai acender para você, olha, não tem bicho, pode olhar aqui debaixo da mesa e tal, você vai olhar em todos os lugares. Tá vendo que não tem nada? Tá, tô vendo. Pode apagar a luz? Não. Porque ela sabe que quando apagar a luz, os monstros voltam. Voltam porque sempre estão ali, eles estão no meu olhar, não estão ali, né? Agora, aí alguém fala, não, mas não tem problema, eu vou apagar a luz, se você apaga a luz, é um berro, por quê? Voltou. Essa é a situação que ocorre entre sujeito e objeto. Pela imaginação e pela razão, você cria um trânsito aqui, um trânsito, onde essa menininha teve que perceber, como se fosse uma metáfora, que essa criatura aqui sem cor direita é esse palhacinho adorável, não sei para quem, para dividir para as crianças, que essa criatura veio como Fred Krueger aqui, etc. Tá bom? Essa é uma maneira de enxergar tudo isso. Podemos também pensar, então, que essas representações e narrativas criam, na verdade, uma ficção. E essa ficção que cura a dissociação psíquica. A ficção é fundamental, porque eu preciso ficcionar. Ficcionar é criar uma história, né? É criar aquilo, uma ficção. Mas a ficção não é verdade. A gente abandona a ideia de verdade. Abandona. Não tem algo que é correto. Só uma equação x2 menos 5x mais 6, onde x é igual a 2 e x é igual a 3. Não há nada que possa tirar esses valores desse lugar. Essa é a única forma de você obter uma verdade. Com uma equação até que do segundo grau, mas você tem 2 valores para x e que não são negociáveis, né? No caso das ficções, não. Você tem uma série de negociações. Bom, com isso, eu acho que a gente já conversou sobre sonhos daqueles sonhos que eu contei para vocês, né, no escuro, e eu coloquei que é o nome de Mary, e Rubens, também é um nome que eu tirei sobre aquela moça que não engravidava, né, e sobre o rapaz que tinha a história da epilepsia. Aí eu queria apresentar um outro sonho para vocês, que é um sonho muito interessante, que eu uso sempre autorizado pela pessoa de que é um sonho, 2 sonhos
são muito interessantes, acho eu, né? É um sonho que ela diz, uma moça de 35, 38 anos, na época, e ela diz: sonho que estou indo com a minha mãe para um baile funk ou qualquer coisa parecida no clube. Ao chegar no local, surgem crianças negras e pobres, tomadores de conta de carro, que insistem em tentar falar comigo, que irão tomar conta do carro. Digo para que não toque no carro, mas sinto que alguma coisa vai acontecer. Entro para o lugar onde vai acontecer a festa e tudo está muito confuso. Encontro com um amigo de trabalho que me trata como uma forma íntima e vive e se age como se eu fosse sua namorada. Conversamos livremente e até beijamos, tipo selinho. E agia com muita naturalidade, até que minha mãe me chama de volta e saímos do lugar rumo ao estacionamento. Ao chegar no estacionamento, vejo os meninos mexendo com o alarme do carro, deixando os fios todos expostos, tendo por isso desligado tudo. Me enfureço muito de forma excessiva com os meninos e bato neles até machucá-los, quando minha mãe os engole para protegê-los de minha fúria. Após conversarmos, ela pede que eu pressione sua barriga para fazê-los retornar ao mundo, já que eu havia acalmado. Acordo subitamente. É um sonho de uma pessoa de 35 anos, 38, não me lembro exatamente, que se queixava muito de uma vida sem sentido, de uma vida que ela só trabalhava, ela era professora, dava aula todos os dias, todas as horas, tinha um noivo que morava muito longe, que via esse noivo 2 vezes ao ano, em julho e em dezembro, final de ano. Esse noivo tinha o mesmo nome desse amigo aqui, vamos supor, Mário, né? Mário, aqui tem o Mário, então ela encontrou o Mário. E se dizia completamente assim, sem sentido nenhum para continuar a viver, deprimida, tinha tentado tomar remédio, mas largou o remédio, porque o remédio não trazia o que ela queria sair dessa situação, entrou numa perspectiva de vida que não tinha mais como se sentir bem. Trabalhava, tinha muito dinheiro, era uma boa professora, pelo que ela dizia, dava aula em vários cursos, mas estava com uma vida vazia, né? Eu havia perguntado para ela se ela tinha feito algum mestrado, algum doutorado, ela disse que não. E aí, né, colocando a situação dela se instruir também, estudar, porque era uma disciplina que precisava disso, né? Não podia só ficar com o que tinha. Bom, o sonho, vocês poderiam dizer, tá, entendi, esse foi o primeiro sonho, né? Primeiro sonho. Como primeiro sonho, o que tem aí, Jorge? O que tem nesse primeiro sonho, né? Então, a gente já pensa que ela está indo, ela faz uma catábase, né? Como é que eu vou entender esse sonho da perspectiva arquetípica? Né? Já a primeira coisa, eu preciso pensar o que tem de mítico, de mitológico nesse sonho. O que dá sustentação para que essa narrativa possa ser uma narrativa de um ser humano, né? E fundamental, o arquetípico, para nós, é isso. O que faz com que essa narrativa não seja de um macaco, não seja de uma baleia, não seja de um leão, né? O que há de humano arquetípico aqui? É uma descida às profundezas, porque o baile funk é uma coisa parecida, é algo que para ela era depois as associações. Eu estou falando já com as associações feitas, né? Porque senão a gente ficaria muito tempo para pegar cada pedacinho desse. Então ela faz uma associação de que ir nesse clube é um clube que tem lá em Juiz de Fora, que era um clube de pobre, vamos dizer assim, fazendo uma linguagem contemporânea. É um clube de pobre que ela sempre evitou de ir porque ela não gostava de ser pobre. Então ela estava indo ao encontro do lado pobre que ela não queria reconhecer. Apesar de ela ser de uma família de origem pobre, ela queria subir na vida, ser a melhor professora disso, ser assim, em determinada situação. Então, ela tinha um ideal, algo que a promovia realmente. Muito interessante. Pero, vamos ver até onde isso podia levá-la, né? Então, ela encontra as crianças negras e pobres. Ela praticamente faz uma descida, né, a esse mundo, passa por esse lugar
com crianças negras e pobres que tomam conta de carro, que querem falar com ela, querem um acesso a ela, querem ter uma articulação com ela, para tomar conta do carro. Esses menininhos de tomador de conta, flanelinha, né? E ela diz, não toque no carro. Mas, de alguma forma, ela tem uma intuição de que alguma coisa iria acontecer. Interessante contar a intuição no sonho. No próprio sonho, ela conta que ela estava indo com a mãe, mas ela falou assim, eu sentia que alguma merda ia aparecer. Porque o lugar era um lugar sujo, um lugar de preto, de pobre, de gente que não presta, um funk, não sei o que eu estava fazendo lá, um funk é música de preto, aquela coisa assim, sabe? De total rejeição a tudo isso, como se isso fosse um problema e como se ela fosse muito diferente. A origem dela estava aqui, nesse lugar, nesse bairro, especificamente. Então, volto a dizer, importante dizer isso, porque a origem estava no mesmo bairro que tinha esse clube. Ela é desse bairro, do mesmo bairro, esse clube é um clube de bairro. Aqui no Rio, eu não sei se a gente poderia dizer como se fosse o América, um clube assim, não sei, por não conhecer muito bem esse mapa, eu não sei que eu poderia levar vocês a algum engano. Mas imaginando que existe uma zona pobre de Juiz de Fora, esse clube fica lá. É um clube da cidade, mas é um clube mais desse bairro. E o que acontece? Ela vai lá, vai com a mãe. Vai com a mãe. Então, é interessante essa descida de tipo Perséfone, né? Tipo Perséfone e Deméter, ou mãe e filha, descendo aos infernos, nos mistérios de Eleus, e etc, etc. Que viagem, né? Pois é, sonhos eu preciso encontrar os correspondentes arquetipos dessa história. Aí, se eu não encontrar, você não procurou direito. Né? A estrutura do sonho, a estrutura dos mitos, a estrutura dos filmes, a estrutura das peças de teatro, a estrutura de pensamento, a estrutura das representações, ela é de natureza arquetípica. Portanto, ela precisa ser aculturada, digerida para cada cultura, para cada família e para cada indivíduo. Né? Nesse sentido. Mas o sonho sim, o sonho é super delicado. Mas a delicadeza é de uma inteligência. O sonho se prima por inteligência suprema e extrema delicadeza. Então, é isso que a gente precisa de entender. Com isso, ela vai e encontra esse amigo, que é um amigo de trabalho, com quem ela age como se fosse sua namorada. Mas ela tinha esse noivo que era uma defesa dela contra os afetos, na verdade. Porque esse noivo, qualquer pessoa que chegasse para ela dizia, eu sou noiva. Quem é seu noivo? Ele mora em outro mundo, mas eu encontro ele, eu não posso trair meu noivo. Então ela ficava seduzindo as pessoas, mas ao mesmo tempo não ia. Uma coisa bem assim conflitante, porque ela não conseguia resolver isso, né? Conversando, é o tal do selinho, né? E a mãe, então, chama ela de volta, faz uma volta, uma anábase, né? Quer dizer, ela faz uma catábase e depois ela faz uma anábase. Ao chegar no estacionamento, vejo os meninos mexendo no alarme do carro. Óbvio, o moleque mexendo no alarme do carro. Olha que interessante. Deixando os fios expostos e tendo desligado tudo. Quer dizer, os garotos não roubaram o carro, mas tiraram as defesas dela. Olha que interessante, as defesas que poderiam, para não ser tocada, porque ela tinha essa dificuldade de ser tocada. Né? Então, ela se enfurece muito e bate nos meninos, ela usa de toda a brutalidade, que depois, mais tarde, ela diria que ela apanhou muito da mãe, né? E que ela diz, a minha mãe fez isso comigo, ela me engoliu. Aí eu dizia para ela, não, a sua mãe não te engoliu nos sonhos. Ela protegeu os garotos da sua fúria. Não, mas a minha mãe é muito assim, ela não conseguia perceber o afeto materno. Ela não conseguia perceber que a mãe tinha um afeto por ela. Isso é muito, muito estranho, né? Porque o afeto materno, a relação primal que ela tinha com a mãe, ela rejeitava a mãe. Isso é muito interessante, não é a mãe que a rejeitava. Ela não queria aquela mãe. Ela não queria aquela mãe, não queria aquele pai, ela queria ser popstar. Então, ser mãe, ser filha de uma mãe daquela, não era bom para ela queria algo muito diferente. E os garotos, a mãe protege os meninos, né?
E após conversar, quer dizer, após estabelecer um vínculo de diálogo, ela pressiona a barriga da mãe e faz... A mãe pede para que ela vai pressionar a barriga e faz retornar ao mundo que ela já tinha visto se acalmado. E ela acorda subitamente, que é uma forma muito interessante dela. Todos os sonhos que viriam para frente, ela sempre era acordada no meio dos sonhos. E ela diz, eu não sei para que serve o sonho. Ela nunca deixava reconhecer o que estava aquela história. Ela contava a história, mas ela, na mesma hora, dizia, não, isso não quer dizer nada. Né? Então, foi difícil para ela isso. Né? Então, com isso, esse é um primeiro sonho. Opa, foi errado. Esse é o primeiro sonho que surgiu, e ela fez um comentário na sessão anterior, acho, na sessão posterior, que é muito interessante com relação, uma sessão depois da outra, eu trouxe isso para que vocês pudessem ter noção da importância da série. Né? Após os sonhos, os comentários da sessão anterior, senti como se tivesse colocado para fora um alien. Quer dizer, e passei uma semana leve sem aqueles sentimentos que tanto me faziam sentir mal. Ela tinha, se a gente fosse fazer um diagnóstico, né, assim, ou pelo menos um diagnóstico arquetípico, ela tinha uma perspectiva narcísica muito forte. Ela tinha uma ira, uma fúria, uma inveja, uma ambição desmedida por situações extremamente grandiosas, mas ao mesmo tempo ela se sentia sempre com muita dificuldade de cumprir esses objetivos. Então, ela se sentia incapaz. Então, ela tinha uma inferioridade do mesmo tamanho que tinha os ideais grandiosos. Né? Então, ela disse, hoje eu não tenho nada para dizer. Gostaria que você falasse um pouco. Acho que todos nós já passamos por isso. E eu já tinha, em função desse sonho, eu tinha oferecido, depois eu explico para vocês por quê, eu vou voltar com esse sonho depois, quando a gente estiver falando com a caixa de areia. Em função dessa relação com a mãe, em função dessa relação primal não criativa, quer dizer, a mãe dela engoliu os potenciais que estavam sendo destruídos por ela, né, que o ego narcísico estava se destruindo, para proteger. Então, essa mãe tem uma capacidade afetiva, materna para ela, mas ela não tem a capacidade de criativa. Então, ela vem e diz que não tem nada para dizer. Aí eu proponho para ela uma caixa de areia, para ela fazer uma caixa de areia. Então, ela pega e faz. Né? Mas sempre naquela de, não sei fazer nada, tal e coisa. E aí ela faz um comentário. Quis fazer uma coisa que representasse uma renovação dos meus caminhos. Quis colorir meus caminhos e buscar novos. Cada bolinha é como se fosse uma possibilidade de uma estrela. Vou mostrar para vocês depois. E aí, essa é a imagem que ela fez. Né? Ela colocou uma mulher, aqui no meio, e colocou essas bolinhas como se fosse esses potenciais. E esses palitinhos coloridos, ela colocou como se fossem os caminhos novos da vida dela. Né? E ela fez esse comentário. Interessante que hoje aconteceu uma coisa estranha quando estava no restaurante que eu almoço. Ela não estava num restaurante perto do consultório e comia rápido e vinha logo em seguida. Uma mulher linda, morena e exuberante entrou e me olhou bem no fundo dos olhos, que eu não resisti e abaixei o olhar. Era uma mulher poderosa, sensual e muito bonita. Nossa, ufa, fiquei desconcertada como sempre, pois temo que quando olham para mim percebam que eu sou uma casca, que eu não tenho conteúdo. Sou uma farsa mesmo, né? Então, isso, se você pensar nisso aqui e se você olhar quem é essa figura, que é a Pocahontas, né? A Pocahontas, ela é uma figura importantíssima, né? Que é muito parecida com uma mulher morena, uma mulher poderosa, uma índia, né? Tem uma história com Joe Smith, muito interessante, e ela, então, tem essa perspectiva de se representar ali. Gostei do que fiz. Achei bom, fiquei bem com essa cena. Ela não fez qualquer alusão dessa mulher que ela viu no restaurante com aquilo que ela tinha feito no Sandplay. Eu aplico Sandplay e sonho misturado. Eu não faço divisão.
Mas há umas particularidades de aplicar o sonho play que eu gostaria depois de apresentar para vocês. Às vezes você pode pôr os sonhos com desenhos, os sonhos com modelagem, sonhos com alguma coisa, os sonhos pelos sonhos, os sonhos com poesia, sonhos com música, sonhos com fotografia. Sempre uma outra, algo que possa dar um suporte, uma outra associação imagética desse mundo, né, que você possa colocar nesse sentido. É muito interessante de trabalhar com essa possibilidade de enriquecer. Enriquecimento, não que o sonho não seja rico, mas é que, nesse ponto aqui, quanto mais tiver situação, melhor. Essa situação de amplificação, melhor. Né? Bom, então, ela vem e conta agora um outro sonho. Isso já 2 semanas depois. Né? Sonho que estou indo sozinha para a casa do noivo. Olha que interessante. Ela estava no primeiro sonho indo com a mãe e agora está indo sozinha. Ao chegar no portão da entrada, fechado com chave, vejo umas rosas no portão e acho muito estranho. Bato a campainha várias vezes e há uma demora grande para abrir a porta. Isso são fatores que ela deixava ela hiper irritada. Demora nas coisas. Ela chegava, às vezes, 5, 10 minutos antes e já batia a campainha, depois batia a campainha e batia a campainha. Quer dizer, tipo assim, cheguei. Então, ela sempre chegava antes. E queria ser atendida na hora que ela chegasse. Eu atendia ela na hora. Né? Não custa nada um pouquinho de patriarcal. Né? E quem vem abrir é a sobrinha do noivo, que vem brincando comigo. Quando ela chega, pergunto de quem são as flores que estão ali no portão. Ela responde e diz não saber de quem são nem de onde vieram. Entro na casa do noivo e lá o encontro, e conversamos longamente quando ele, por fim, me beija. De repente, noto que alguém passa por trás de nós. É uma mulher exatamente igual a morena do restaurante, que ao chegar bem perto de nós, tenta me tomar o crucifixo que está no meu pescoço. Defendo-me do ataque e digo para que aquele crucifixo é meu e não me toque. Acordo absolutamente. Então, o desafio para nós, né? De novo, ela vai em direção àquilo que ela precisa resolver. Ela vai ao contato com o noivo. E lá, com o noivo, ela encontra de novo uma sobrinha. Essa sobrinha era uma menina que tinha tido algum tipo de retardo, devia ter em torno de uns 12 a 14 anos. Mas era meio assim, sabe assim, meio sem noção, como diz os adolescentes. E que demorou muito, ria muito, e ela tinha um ódio dessa sobrinha, daqueles terríveis, e ela não esmurrou a sobrinha do noivo, como ela tinha feito com os garotos lá no outro sonho. Né? E essas flores, é muito interessante, eu perguntei, mas como é que eram essas flores? Eram rosas. Tá, mas eu perguntei que cor que eram as rosas. Né? Mas que cor que é rosa, Jorge? Rosa. Ah, tá. Não, podia ser rosa vermelha. Ah, você complica muito. Né? Então, ela era ríspida, às vezes não falava. Eu falei, não é complicar, é saber que cor que é rosa. E ela insistiu, rosa é rosa. Não é, se fosse vermelha, eu falei, se fosse vermelha era rosa, não era uma rosa vermelha. Tá bom. Né? Sempre muito irritada, assim, sempre ríspida e irritada. Então, foi interessante, porque essa rosa, em termos alquímicos, né, é como se fosse, ela está no portão. Ela ficou irritadíssima porque ela imaginou que alguém pudesse vir antes dela e ter deixado as rosas para o noivo. Então, o ciúme, ela começou a falar do ciúme que ela tinha desse noivo. Ela achava que ela era uma possessividade absurda em relação a isso. Mas que, afinal de contas, ela acabou largando isso para o lado. Agora, o mais surpreendente é que a morena do restaurante entrou na história. Então, aqui nós temos que contar as pessoas que nós temos. Né? Nós temos aqui o quê? Nós temos, de um lado, ela, com a sensação de, vamos dizer assim, de menos-valia, né? Temos o noivo, temos a morena do restaurante e temos a sobrinha. Então, nós temos 4 pessoas nesse sonho. Né? O noivo,
ela, a sobrinha e a morena no restaurante. Dependendo de como você articular esse quaternio, você pode perceber que coisa interessante, né? Se você colocar numa mesma linha ela e o noivo, né? E do lado a sobrinha, do outro lado a morena do restaurante, você tem, então, dois sistemas muito interessantes com relação a isso. Porque você tem a fragilidade de uma moça bobinha, né? Você tem do outro lado uma mulher poderosa, super poderosa, e tem a relação dela com o noivo, distante, direta. Ela. Então, como se ela tivesse agora conseguido beijar. E você tem um crucifixo, que é a imagem do quaternio. Que exatamente em cada ponta dessa história você pode ter essas dimensões. Então, você tem dois opostos. De um lado, ela com o noivo, onde ela beija e cria uma identificação, uma intimidade, especificamente. E, pelo outro lado, você tem a morena do restaurante e tem a sobrinha, que são antípodas, que são uma poderosíssima e a outra uma boboca, que é uma reedição dos meninos pretos e pobres. Então, olha que interessante, porque ela se defende e diz, esse crucifixo é meu. Essa atitude do ego tira ela de uma inércia, especificamente que ela estava, de estar sempre como vítima e promovendo uma sedução infantil. Ela seduzia as pessoas iam dizer, eu sou noiva, tal coisa, e ela agora vai ao encontro disso, né? Isso ocorreu no segundo sonho. No segundo sonho. Então, é muito estranho isso, né? Eu não sei se isso poderia, se a gente pudesse parametrizar isso como um progresso da libido, uma progressão da libido, e uma erradicação das fissuras de dissociação que ela pudesse ter com relação ao feminino, que depois rendeu muita coisa na história familiar, mas não caberia aqui amplificar. Mas é muito interessante a imagem per si, a imagem que está dentro do sonho, né? Nesse sentido, acho que é muito, muito enriquecedor, né? E aí, acho que fica realmente, volta a cena, né? Essa cena de sempre que ela faz, voltando como é que ela fica mostrando como ela está no centro, essa figura idealizada de mulher, né? Idealizada de mulher está no centro e ela quer ser essa mulher. Então, de alguma forma, depois conversamos muito sobre a história de Pocahontas, porque o que eu faço? Cada elemento que está na caixa de areia, que tem uma história, que tem um mito, que tem alguma coisa conhecida ou não pela pessoa, eu peço para a pessoa depois aprofundar um pouco melhor na história da Pocahontas, né? Que depois rendeu muito em torno disso. Quer dizer, aleatoriamente, ela escolheu a Pocahontas. Tinha um monte de bonequinhos para escolher, mas ela escolheu a Pocahontas. Agora, quem é Pocahontas? Né? Uma figura ligada ao pai, sem mãe, né? que se apaixonou por Joe Smith, um navegador inglês. Então, é uma história que existe. E que no desenho animado do Disney existe essa história toda. Né? Ela foi parar em Londres. Então, os ideais, todas as dificuldades que ela trocar de mundo, e etc, etc. Ela era uma moça pobre, né, da Índia, foi em Londres. Então, foi muito enriquecedor isso, porque amplificou muito o drama arquetípico, né, que ela estava vivendo. Porque remitologizar a consciência é exatamente você usar na alquimia o que se usa chama-se solúcio. Você pegar algo que é aparentemente seu e jogar dentro de um contexto humano. Diz, olha, isso que você está passando é um humano. Não pensa você que isso é um defeito seu, não. É a sua história, né? Dessa maneira. Tá? Então, de certa maneira, vou passando para frente aqui, 4, não, para cá. E, de certa forma, com isso, a gente pode ter uma ideia bem interessante da complexidade que são essas imagens. Né? Essas imagens, elas podem ser tomadas em qualquer momento, de qualquer forma, e que, com isso, a gente tem uma perspectiva do sonho como
muito mais ampla, de que isso está muito mais presente na nossa vida que a gente possa imaginar. Quer dizer, não vou tratar os sonhos mais como se fosse só algum prurido cerebral que acontecesse à noite ou em determinadas circunstâncias, porque ele está presente no cotidiano, especificamente, né? Então, com isso, acho que espero que a gente possa ter composto aquela aula anterior e que esse teria que ser apresentado na segunda-feira passada. Mas agora a gente, nessa segunda-feira que vem, podemos ter uma outra visão dos sonhos. Ok? Tchau.